Fala grande sem luz, seja muito bem-vindo aqui ao canal e para mim é uma honra muito grande que hoje é o dia de estar trazendo um livro aqui. Se você está chegando pela primeira vez, né, eu tenho uma série, né, de livros aqui que eu fico lançando, falando, né, de assuntos que são ligados diretamente à iluminação, então coligados à iluminação, não somente de iluminação, mas sim o que a gente tem assim, vamos chamar assim de informações adjacentes, informações que são vizinhas e que fazem parte, né, da nossa profissão em iluminar. Bom, deixa eu me apresentar, né? Sou Alessandro Asos, profissional em iluminação há 22 anos e para mim é uma honra enorme ter você aqui hoje. E o livro de hoje é um livro bem interessante, ele não fala diretamente da iluminação, mas ele tem muito a ver com algo que nós trabalhamos muito, que é a cor. Esse livro, assim, ele é bem interessante, né? Porque a escritora desse livro, eu já conhecia ela através de uma coleção de livros, né, chamado A Pintura, são aproximadamente 14 livros, e ela tem um apanhado assim, ela tem uma visão fantástica, até porque ela é historiadora, e ela trabalha muito a questão da estética, né? Para você ter ideia, ela dá aula na Sorbonne, né? Aliás, ela deu aula, né? Que ela já faleceu. Essa escritora é a Jacqueline Lichtenstein. Lichtenstein. Eu não consigo falar esse sobrenome dela. Me perdoem, me perdoem. Eu tento, mas me trava aqui um pouco a língua, tá? É a cor eloquente, tá? Cor eloquente. Deixa eu pegar aqui. Opa, sim. Coisa aqui para você. A cor eloquente. Jacqueline Lichtenstein. Liechtenstein. Eu peço mil desculpas, isso está sendo um trava-língua para mim. Eu tentei treinar aqui antes para falar, tentei destravar minha língua, mas minha língua não destrava para falar Liechtenstein. Me perdoem, me perdoem. Mas enfim, vocês vão ver aqui embaixo, faz um Ctrl+C, Ctrl+V ali para você procurar. Esse livro aqui você só vai encontrar em sebo, tá? Pelo que eu dei uma olhada aqui. E o que ele fala, na verdade? Ela fala muito da cor, né? A Jaqueline, ela tem um apanhado histórico, né, da arte, assim, que eu acho fenomenal. Eu acho que para mim é algo incrível e ao mesmo tempo impressionante de ver a qualidade dos textos que essa autora nos traz. Por ela ter uma formação em filosofia, ela tem, ela tem uma visão um pouco diferente da cor. E ela vai trazer um pouco disso aqui. Ela fala da cor, né, como imagem e como palavras nesse livro. É bem interessante assim. Ele é um livro, vamos dizer assim, intermediário para ler. Ele não é de fácil leitura, eu estou falando, tá? Ele é um nível mais intermediário. Intermediário por quê? Ela traz aqui pensamentos, né, ligados muito a questões bem filosóficas de grandes filósofos, de grandes historiadores. Aqui ela faz um apanhado também junto com poesia. É bem interessante assim, por isso que eu falei, ele é um nível mais intermediário para se ler. Eu gosto pra caramba, né? Muita gente fala às vezes do livro do Goethe, né? Que aliás eu estou para fazê-lo aqui também, faz tempo já que eu estou pegando nele, mas não consigo fazer um desfecho, né? Mas assim, eu acho esse livro aqui que ele deixa assim o do Goethe de 10-0. Eu estou falando assim em termos de filosofia, quando a gente fala de filosofia da cor, e a gente pode ligar, claro, né, a nossa profissão. Aí fica de você como você vai trazer isso para a sua profissão. E a Jaqueline, ela tem uns apanhados assim fantásticos, né, desse livro aqui. Como eu estava falando, né, ela já, pelas minhas investigações, ela faleceu em 2019, né, que eu estou vendo aqui. Eu preciso colocar porque é muita informação, é muita informação, né, para se falar. Então, é uma coisa muito interessante, né? Ela fala muito, né, da arte ali do século 17, 18. Apesar de eu ter uma parte, né, dessa coleção dela que fala sobre a pintura, ela traz um pouquinho também da arte pré-renascentista ali. Então, assim, é bem interessante. Para quem curte arte, para quem curte realmente falar de cor, eu acho que é um livro muito interessante e bem necessário para se ter. Eu acho que vale muito a pena, né, o investimento nesse livro aqui. Aí eu tinha separado até um negocinho aqui para ler. Logo aqui no início, ela fala uma coisa assim, bem interessante aqui no livro. Ela,
Bom, aqui ela fala um pouquinho da questão da metafísica, que é muito comum os filósofos falarem, né, dessa, que é uma linha, né, de pensamento. A metafísica é o que vai além do físico, vamos dizer assim, né? Ele chega a ser uma linguagem quase que espiritual, não chega a ser espiritual, mas sim quase que, entendeu? A metafísica dentro da filosofia se estuda dessa forma. E tem uma coisa que ela fala, para abrir o livro, assim, que para mim já é uma pancada, né? Que ela fala assim que a Apertura sempre exerceu sobre os filósofos uma estranha sedução, em que a atração sempre competiu com a recusa. Olha que interessante, né? E o fascínio com a reprovação. E essa mistura, né, de formas e matérias, na qual há um mais sutil contorno, alia-se as mais ricas cores para produzir a unidade enigmática de uma representação, deveria necessariamente perturbar a harmonia de um pensamento ordenado, segundo os princípios da simples razão. Qual que é o meu ver? Tá? Eu vou dar aqui o meu parecer quanto a isso. Quando ela fala aqui a questão que fala da extratração, cadê aqui? Essa mistura de formas e matérias, na qual o mais sutil contorno alia-se as mais ricas cores, para produzir uma unidade enigmática de uma representação. O que ela quer dizer com isso? Isso ao meu ver. Assim, a junção, gente, de você trabalhar com cor, aquilo que eu falo, trabalhar com cor é técnica, tá? Aqui ela está sendo bem técnica quanto a isso. Então você pode expressar as questões não somente pela coisa, mas unindo também essa questão da forma, né, em si. É aquilo que eu sempre falo, né? Eu sempre falo dentro da iluminação cênica moderna, a gente tem que entender certas coisas que até então não se entendia muito bem. E quando eu trago o tema de cores, eu falo que ela é técnica, porque a cor para mim ela não é somente assim, vou colocar um vermelho porque é paixão. E eu acho que essa frase dela vem encarar bastante isso. A união que ela fala da questão da forma e das cores, ela está muito além, por isso que ela chama do sentido metafísico aqui. Ela está muito além do comum, ela está muito além do óbvio que a gente está acostumado. Por isso que eu falo para você que é tão importante você estudar formas, né? Dentro do meu curso de Iluminação Cênica Online, eu tenho uma área que eu só vou trabalhar imagens. E lá eu entrego o que são as formas dentro do espaço, né? É uma técnica que eu aprendi e eu repasso ela somente dentro da... Uma das, né? Eu repasso ela somente dentro do meu curso. Os designers fazem isso muito bem. Os designers eles conseguem fazer essa captação, vamos dizer assim, filosófica, metafísica, conforme ela mesma põe aqui no título que enreda o capítulo. E eles conseguem, né, transcender nessa metafísica e trazer aquilo que é necessário. Porque muitas vezes, né, você trabalhar com essa questão visual ela é complexa, ela não é simples, não é simplesmente eu quero e pronto, acabou. Quando ela fala aqui da questão da cor, né, entornar, da cor estar em torno, né, da cor emoldurar a forma, a gente pode, dentro da luz, a gente trabalha a questão realmente da incidência da cor dentro do espaço. A cor influencia muito, né? Desde a questão mais dentro da arquitetura, né? Você tem os princípios ali da questão de como o seu corpo reage às diversas cores que o dia tem. Que o corpo, a nossa mente, na verdade é a nossa mente, tá? A nossa mente ela entende que o sol do meio-dia é para você trabalhar, grosso modo, aquela brancura que se tem. Ao mesmo tempo, quando está amarelando, né, o seu cérebro entende que assim que está entardecendo, nosso cérebro entende que tem que descansar. Isso está dentro do nosso DNA, não sou eu que controlo isso. É o famoso ciclo circadiano, né? Que a arquitetura tanto fala e que eu tento transpor isso de uma maneira artística dentro do palco. Nós tentamos transpor isso, né? E ela quer dizer tudo isso, né? Vejam só numa única frase quanta coisa a gente consegue pensar enquanto a cor e luz, né? A gente está trazendo aqui um pouquinho para o mundo da luz. E por ela ser uma grande historiadora, aliás, acredito que seja uma das maiores, né, historiadoras sobre a cor, né, que escreveu bastante sobre isso, escreveu bastante sobre artes visuais, ela fala assim com conhecimento e causa disso, né? Então eu acho que a Jacqueline Lichtenstein, aqui, eu acho que vai trazer para a gente toda essa informação.
E é uma coisa que falta muito, né, quando a gente trata da cor. Eu vejo às vezes as pessoas falando de cor, né, certos profissionais, às vezes colocando assim, e me me cansa assim no sentido que você vê que é uma coisa muito supérflua, muito superficial. E por isso que ela toca no ramo aqui da metafísica ou metalinguagem, que são linguagens, né? Como ela narra aqui não somente a cor por si, mas a cor enquanto imagem, né? Claro, né? Mas também enquanto poesia, enquanto poética, então ela traz diversos poetas, diversos escritores aqui que falam sobre isso. E tem um outro trecho aqui também que eu separei que eu achei bem interessante. Olha que interessante, que aqui ela já vai falar da questão da oralidade, da questão da palavra, né? Olha, embora o orador revele as qualidades de seu espírito através da maneira pela qual sabe colorir sua argumentação, uma facilidade, né, demasiada da prática desta arte pode colocar em perigo as exigências de sua causa. Para todo artista, é grande a tentação de querer mostrar o seu talento pela excelência do seu estilo, às vezes em detrimento das necessidades de seu tema. E eu separei isso daqui por quê? Primeiro porque ela fala aqui quanto à questão né, por ela ser filósofa, por ela ser extremamente acadêmica, aula professora da Sorbonne, né, a grande faculdade aí de filosofia, né, do mundo praticamente, que está na França. Você pode ver que ela usa o termo aqui colorir, mas no sentido assim dele saber lidar com as palavras, né? E às vezes filosoficamente a gente acaba usando isso. São termos que às vezes assim pode assustar, né? Eu praticamente não gosto de usar esses termos tão filosóficos assim para decidir algumas coisas. É como se eu falasse, por exemplo, né, aquilo que eu sempre falo, né, do famoso desenho da luz. Para mim não existe desenho da luz, apesar do desenho estar implícito ali, o desenho para mim ele é o começo de tudo. O projeto para mim ele é muito mais importante, porque a prática é muito melhor. E ela quer dizer isso, né, que muitas vezes, né, a forma com que você reproduz o seu discurso, com que você colore, né, o seu discurso, ela pode ser tão rica, né, quanto a manifestação que as cores têm diante das coisas, diante do que é revelado, do que é iluminado. Nada mais é que isso, né? Eu, de certa forma, eu tenho que colorir, né, para você, quando eu faço meus discursos aqui na internet, quando eu faço minhas aulas, de uma certa forma eu uso uma forma colorida, ou seja, é uma forma, é isso que ela quer dizer com a coisa da questão a cor eloquente, que a cor ela transpassa, porque esse é o objetivo dela, conforme ela deixou lá no início, né? É uma metafísica que ela está falando aqui. É uma abordagem de diversas linguagens para se chegar numa solução e numa manifestação daquilo que a gente fala. E eu acho assim muito interessante porque o livro assim ele é muito detalhado, é muita coisa que eu poderia estar falando, mas assim, eu só escolhi essas duas coisas porque foram coisas que quando eu li o livro me chamaram muito a atenção. E, e quando a gente lê um livro, galera, ser luz como esse, realmente assim ele vai te dar um apanhado teórico, né, e bem gigantesco. Esse livro aqui ele não é um livro assim que é pronto para você. Ele não é um manual que vai chegar e falar assim, olha, aqui você vai usar isso. Ela quer demonstrar com tudo isso que aquilo é uma tese assim que eu defendo pra caramba. A cor ela não vem pronta para você. Então por que você usa a cor de uma maneira pronta? Sabe? E eu acho que aí é que está o grande princípio, né, de você ser e trabalhar com iluminação. É você tentar descobrir essas situações e tentar transpô-las da melhor maneira possível. É uma coisa que eu sempre falo, né? Você trabalhar com a luz no teatro, trazer arte. O que é arte? O que é arte? É uma experiência humana? É uma experiência que transcende, né? Conforme ela fala aqui, a metafísica, para você deixar artístico. O que seria realmente a arte? A arte, para mim, ela é expressão, ela é expressividade. É você entender algo e transpor aquilo de uma maneira artística para o palco. E é o que ela faz aqui nesse livro, A Cor Eloquente. Aqui ela traz isso de uma maneira assim incrível e impressionante, né? As formas com que a cor está presente no nosso dia a dia e ela transpassa além do óbvio, além daquilo que a gente está acostumado. Então fica aqui a dica, A Cor Eloquente, da Jacqueline Lichtenstein. Me perdoe mais uma vez, Lichtenstein. É um trava-língua realmente aqui para mim, não tenho vergonha de falar isso, tá? Eu não tenho vergonha de assumir os meus erros.
Eu acho que vale muito a pena, né, você dar uma procurada aí, é um livro que vale a pena você investir, ainda mais se você realmente quer aprender sobre cor. Agora, se você quer fazer cor como todo mundo, aí nem leia esse livro aqui, que eu acho que nem vale a pena para você. Aliás, eu acho que não vale nem a pena você seguir esse canal, às vezes você quer fazer o que todo mundo faz, porque como eu trago informações novas, informações que são além do óbvio, é para isso que eu existo aqui para você. Valeu? Então, deixo aqui a dica e agora bora iluminar o mundo com muito mais conhecimento aí em cor. Bora lá!